Antes, vamos falar sobre um fim de ano frustrado de alguns passageiros que estavam em um navio de cruzeiro que teve um verdadeiro susto, né? A gente está acompanhando esse caso já há alguns dias. Um navio desses grandes de cruzeiros, MSC, que teve um surto de Covid. Vários casos, o navio teve a liberação para seguir viagem, mas teve que retornar. Ia para o Rio de Janeiro, onde passaria a virada do ano, e esse navio teve que retornar para o Porto de Santos por causa desse surto de Covid que atingiu parte dos passageiros e também da tripulação que estava a bordo. Cruzeiros marítimos que foram liberados há pouquíssimo tempo, tem temporada para cruzeiros, né? E houve uma liberação por parte da Anvisa para esse tipo de viagem apenas em novembro. E agora, um mês depois, a gente está vendo surtos. Aliás, a Anvisa está acompanhando 2 casos muito de perto, inclusive, de 2 navios de cruzeiro com surtos de Covid nesse momento. O Rafael Batalha está no litoral, está em Santos, e vai trazer os detalhes a respeito dessa situação. O que vai acontecer com esse povo, hein, Batalha? Vão ver o Ano Novo do Porto de Santos? Vão ser liberados para ir para casa? O que vai acontecer com eles? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Ana, para o amigo e amiga ligados aqui no Bora Brasil da Rádio Bandeirantes. Pois é, pelo menos 78 casos foram confirmados no MSC Esplêndida, que, como você disse, passaria o Réveillon na cidade do Rio de Janeiro, mas teve que fazer um retorno às pressas aqui para o Porto de Santos. Esses casos foram identificados em Balneário Camboriú, uma das escalas deste transatlântico. Essas pessoas foram alocadas para um hotel aqui na cidade, na região do Valongo, próximo à região central da cidade de Santos, ou então quem quisesse também estaria liberado, poderia voltar para casa, mas não poderia retornar para o navio. A informação que a gente tem é que esse transatlântico ele deve deixar o Porto de Santos às 5 horas da tarde, mas não se sabe ainda se com ou sem passageiros. A Anvisa ainda faz um trabalho interno neste transatlântico para poder conferir se todos os protocolos realmente estão sendo seguidos. Este já é o terceiro caso de positivos de Covid em transatlânticos. Já aconteceu no próprio MSC Esplêndida na viagem anterior e também no Costa Diadema na viagem inaugural que aconteceu na última semana, viu, Ana? Só lembrando o nosso ouvinte, a Anvisa liberou os transatlânticos, né, a voltarem a operar depois de uma série de regras, mas ela disse, logo que fez essa liberação, que se fosse possível, se fosse necessário, na verdade, ela poderia suspender a temporada de cruzeiros. A gente fica num aguardo aí de um posicionamento oficial da Anvisa para saber se esses casos serão ou não suficientes para fazer a suspensão dessas próximas viagens, Ana. Bom, e que frustração desses passageiros também, né? Inclusive, vale destacar que para embarcar num cruzeiro, né, Rafael, é preciso apresentar comprovante de vacinação. Então, a bordo estão todos vacinados, né? Inclusive o teste PCR negativo, viu, Ana? Isso é pelo menos o que prevê o protocolo da Anvisa, a apresentação da carteira de vacinação e também do teste PCR. Eu presenciei a primeira viagem da retomada dos transatlânticos e realmente nessa primeira viagem estava sendo seguida à risca, inclusive teve passageiro que veio me procurar dizendo que não podia embarcar porque tinha acabado de tomar a segunda dose da vacina. E isso não estava sendo permitido, porque a gente precisa daquele tempo mínimo necessário para que a vacina faça efeito. Portanto, na primeira viagem que eu acompanhei, eu consegui ver de perto que esses protocolos estavam sendo seguidos à risca. Mas também, Ana, um detalhe, que outros passageiros que estavam presentes no MSC Esplêndida hoje, mesmo não tendo positivado aí para o Covid, resolveram também descer do navio com medo aí de contrair a doença. Esse é um caso também, um fato que chama a nossa atenção, Ana. Então, e agora vai ter que ser investigado o que aconteceu, qual foi o furo que houve nesses protocolos que foram adotados, ou se, mesmo com todo mundo vacinado, por ser um navio com um volume de gente muito grande, não deu para segurar, são 4.000 pessoas dentro desse navio, né? E a gente sabe que a vacina, ela não protege 100% para evitar que você se contamine. Ela evita casos graves, evita que essas pessoas, por exemplo, sigam para um hospital, sejam internadas, mas a contaminação pode acontecer. Então, a Anvisa, inclusive, emitiu uma nota agora há pouco dizendo que está acompanhando esses casos e pode adotar medidas adicionais. E que frustração do pessoal desse cruzeiro, né? Que perdeu o ano novo, pelo jeito, né, Batalha? Ou dá um outro jeito de ir para o Rio, fazer alguma outra coisa, caso não esteja contaminado, obviamente, mas acabou ficando frustrado aí há 2 dias da virada, né?
Exatamente, né? Hoje, dia 30 de dezembro, a virada já praticamente amanhã, né, Ana? É, Então vão ter que correr se quiserem fazer aí um ano novo de acordo com o que estava programado. E vale lembrar também o nosso ouvinte que claro. esses cruzeiros, eles fazem algumas paradas nas cidades, né? São as famosas escalas, ou seja, os passageiros, eles podem se infectar nessas paradas que fazem pela cidade, independentemente de terem apresentado o PCR negativo, mas existe também o contato com outras pessoas nessas cidades que os cruzeiros fazem essas escalas, Ana.